Temos aqui mais uma questão enviada na minha comunidade de professores. Na figura, D é ponto médio de BC, o ângulo CAB é congruente ao ângulo CAD e AF é a altura. Quanto mede o ângulo DEF? Show de bola! Vamos lá. Primeira coisa, eu vou marcar na figura o ângulo DEF, né? Seria esse ângulo aqui, certo? Então, DEF, vou chamar esse ângulozinho aqui de X, tranquilo. A questão fala que D é ponto médio, né? Então, se o D é ponto médio, a gente pode colocar, né, que o segmento CD, ele vai ter uma medida, por exemplo, que eu vou chamar de Azinho, e o segmento DB também vai ter uma medida Azinho, né? Ponto médio, show de bola. Quando ele fala que o ângulo CAB é congruente ao ângulo CAD, o ângulo CAB é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, certo? E o ângulo CAD é esse ângulo aqui, ó. Então, o que acontece? Se esses ângulos aqui são congruentes, o que acontece? Acontece que esse segmento, ó, ele vai ser paralelo a esse, tá? Então, é só você lembrar lá do conceito de retas paralelas cortadas por transversal. Esse aqui seriam segmentos correspondentes, né, que são congruentes. Então, eu tenho que o segmento ED, ele vai ser paralelo ao segmento AB. E aí, olha só o que vai acontecer. Se a gente tem que esse ângulo é igual a esse, então o que vai acontecer? Vai acontecer que esse triângulo aqui grandão é semelhante ao triângulo pequenininho, numa razão, ó, de 2 para 1. Né? Então, ó, esse segmento aqui vale 2A, esse aqui vale A. Então, por exemplo, se esse segmento aqui todinho eu falo que vale 2B, significa que esse vai valer B. E, consequentemente, esse aqui vai valer B também. Então, isso significa que o ponto E, ele também é um ponto médio. Ó. Ele vai ser ponto médio do segmento AC. E aí, ainda tem uma informação que a gente não utilizou, né? Que é o fato de AF ser a altura. Então, AF, ó, AF aqui, ó, é uma altura. Certo? Então, observa. Se AF é uma altura, esse ângulo aqui é reto. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é reto também. O triângulo ACF, ó, o triângulo ACF é um triângulo retângulo. Ó. Então, triângulo ACF, ele é um triângulo retângulo, certo? Ele é um triângulo retângulo no ponto F, em F. Beleza? E observa o seguinte, ó, esse segmento aqui, ó, o segmento EF, ele está cortando o que seria a hipotenusa ao meio, né? B e B. Então, o segmento EF, ele vai ser uma mediana desse triângulo. O segmento EF ou FE, ele é mediana. Por quê? Porque a mediana justamente é o segmento, né, que sai do vértice e corta o lado oposto ao meio, né, passa no ponto médio. Só que tem uma propriedade para justamente a mediana de um triângulo retângulo que sai do ângulo reto, que sai do vértice do ângulo reto. E essa propriedade, a gente consegue tranquilamente deduzir ela, lembrando ou percebendo que esse triângulo retângulo aqui, ó, ACF, como eu já mencionei, ele vai estar aqui dentro, ó, de uma semicircunferência. Vai ter uma semicircunferência aqui, ó, e ele vai ser justamente um triângulo retângulo inscrito nessa semicircunferência. Então, trazendo essa figura aqui para baixo, ficaria uma parada assim, né? Você vai ter uma semicircunferência assim, ó. Ó. Vamos supor que isso aqui é uma semicircunferência. Certo? E essa semicircunferência, o diâmetro dela é justamente aqui, né?
a hipotenusa que vai de A até C. A, que vai aqui, ó, de A até C, e aqui no meio o centro é o Ezinho. Fechou? E aí o nosso triângulo retângulo, ele vai estar tipo aqui assim, ó. Certo? O triângulo retângulo vai estar aqui, o ângulo reto inscrito aqui. Fechou? Né? Que seria um arco de 180 graus, ângulo inscrito, metade do arco. Então o segmento AE, que é o segmento aqui, ó, que vale Bzinho, ele é justamente quem? O raio. O segmento EC é um raio. E aí, ó, a mediana, que é esse cara aqui, ó, o segmento EF, né, esse ponto aqui seria o ponto F, a mediana, ela também vai ter a medida do raio. Você concorda que a mediana também é a medida do raio? Então, essa é a propriedade da mediana de um triângulo retângulo, sendo que é a mediana que sai do vértice do ângulo reto. Então, em qualquer triângulo retângulo, tá? Qualquer triângulo retângulo, a mediana que sai do ângulo reto, ela divide a hipotenusa, ó, em dois segmentos com a medida justamente igual da mediana. Então, resumindo, esse segmento aqui é F, ele também vai valer B. Então, se o segmento EF vale B e o segmento EC também vale B, significa que o triângulo CEF é um triângulo isósceles. Então, ó, o triângulo CEF é um triângulo isósceles. Triângulo isósceles. E qual é a característica que o triângulo isósceles tem? Dois lados iguais e os ângulos da base são iguais. Então, se esse ângulo aqui vale 35, esse ângulo que está aqui, ó, ele vai valer 35 também, tá? E aí, o que acontece? Esse ângulo aqui a gente consegue calcular ele, né? Por quê? Porque esse ângulo que está aqui embaixo, né, ele vai ser um ângulo de 35 mais 75, 110. Então, de 110 para 180, falta 70. Então, esse ângulo vai ser 70. Consequentemente, esse ângulo aqui vai ser 70 também. 70 mais 35 dá 105. Então, esse ângulo aqui vai ser um ângulo de 75 graus. Então, pelo teorema do ângulo externo, x mais 35 tem que dar 75. Ou seja, quanto é que falta de 35 para 75? Falta 40. Então, o valor de x é 40 graus, gabarito é a letra B. Beleza? Se você quiser participar da minha comunidade exclusiva só para professores de matemática, a gente descer além em diversas questões e ainda ter acesso à minha plataforma completa, clique no link na bio ou no link que está na descrição desse vídeo. Forte abraço!